Olá pessoal, vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. 2 Reis 4, 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheceu. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. A palavra fala de uma grande fome naquela época, em Israel. O povo estava morrendo mesmo de fome. Se você vê alguns versículos atrás, você vai ver aquela viúva que o credor queria levar os 2 filhos dela para pagar uma dívida, porque ela não tinha mesmo como pagar. O marido dela tinha morrido e estava uma grande fome mesmo naquela região. Mas ela foi socorrida, por Eliseu, e Eliseu multiplicou o azeite dela e ela pôde pagar as dívidas dela. Por que havia essa fome, Porque o povo de Israel, apesar de todos os milagres que Deus fez na vida deles, eles se afastaram de Deus, eles trocaram Deus por deuses pagãos, eles se entregaram aos pecados. E Deus tinha mesmo predito que haveria essa fome. Então, essa fome é um juízo de Deus sobre o povo de Israel, porque Israel se afastou de Deus. E aí eles estavam reunidos todos com Eliseu, os filhos dos profetas. Era um grupo que se reunia para estudar, para discutir, para falar sobre a palavra de Deus. E eles estavam todos reunidos ali e Eliseu pediu para o seu moço ir buscar alimentos, para fazer um caldo de ervas para eles. E aí o moço saiu ao campo para apanhar as ervas e ele achou uma parra brava, que aqui fala que é coloquíntidas, que é um fruto que é parecido com pepino, só que ele é venenoso, E esse cara olhou assim, acho que ele achou bonita a planta, com aqueles frutos coloridos, tal, e falou: ai, deve ser boa para comer, E encheu, a sua bolsa daqueles frutos e levou para fazer o caldo, para matar a fome do povo. Aí eu fico pensando assim, o que nós estamos levando para os nossos filhos comer? O que nós estamos pegando lá fora para trazer para os nossos filhos comerem, Muita gente às vezes compra livrinho, desenho, coisinhas inocentes, assim, só para poder divertir a criança. É colorido, tem musiquinha, tal, e nem assiste para ver o que os filhos estão consumindo. E a gente sabe que a maioria desses desenhos infantis e músicas tem uma doutrina maligna embutida dentro, que a gente às vezes não percebe, porque a gente não presta atenção nesses detalhes,
mas a criança percebe. E aí ela está sendo educada de uma forma errada. A função dos pais, do pai e da mãe, é trazer alimento para casa, é dar educação para os filhos, tudo. Então a gente tem que prestar atenção no que eles estão consumindo em casa, na escola. A gente tem que ficar em cima, porque o diabo está aí para pegar principalmente as crianças. Ele vai começar pelas crianças que têm uma mente mais inocente e tal. Então a gente tem que estar sempre de olho, sempre atento, né? E tem pessoas também que estão com muita fome, nunca se viu tanta fome como hoje, né? Fome material e fome espiritual. Nunca se viu tanta gente com depressão. As pessoas se sentem sozinhas, angustiadas, desesperadas. É aquela dor no peito, aquele vazio que ela não sabe como que ela vai preencher. E aí vem alguém que vai dar uma palestra, vem alguém que vai dar um ensinamento e se diz líder religioso, tal. É os chamados coaches, né, que chamam, eu acho que é essa a pronúncia mesmo, que na verdade é palestrante, né? Na internet tá cheio, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá cheio desses palestrantes que pegam um pouco de cada religião, crenças, costumes pagãos e misturam tudo, faz aquela salada assim e dá para o povo comer. E essas palestras, elas não são baratas não, elas são caras. Tem gente que paga caro para assistir essas palestras, viajam 300, 400 quilômetros para assistir essas pessoas falarem, e aí elas acham maravilhosa. Que sabedoria que tem esse homem e tal. Por quê? Elas falam assim, mas tudo que fala de Deus é bom. Não é não, porque até o diabo fala de Deus. Tem pessoas que pegam a palavra de Deus e distorce e fala da palavra de Deus de acordo com as suas crenças, com os seus interesses. Eu já vi pessoas defenderem o aborto usando a palavra de Deus, defenderem adultério usando a palavra de Deus. Eu tinha um colega de trabalho que ele era casado e ele tinha várias namoradas, né? E aí eu falava para ele, isso está errado, a Bíblia condena o adultério. E aí ele falava assim, mas Davi e Salomão tiveram milhares de concubinas, né? Mas ele pegou uma passagem da Bíblia isolada e fez disso uma doutrina. Ele não sabia o contexto da passagem. Esses casamentos não tinha nada a ver com amor, com sexo, eram alianças entre os países. Eles faziam alianças através dos casamentos, porque aí ia gerar filhos, ia reunir reinos, então ia acrescentar, ia aumentar, né? Mas isso não justifica o adultério de maneira nenhuma, mas as pessoas fazem assim. Elas justificam os seus pecados através da palavra de Deus. Nossa, eu já ouvi tanta heresia, tanta gente pregando cada coisa, falando de cada coisa na internet. Pega essa pedra aqui, coloca na cabeceira da tua cama, que isso daqui vai te trazer mais energia, não sei o quê. Agora a moda é usar esse colar, porque esse colarzinho aqui vai te trazer sorte. Essa medalha, não sei o quê, essa oração é poderosa. Reza essa oração aqui todos os dias de manhã, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, que isso vai abençoar a sua vida. Então,
É tudo veneno, não consuma esse veneno. A única coisa, o único alimento que é puro, que traz vida, é a palavra de Deus. Esse moço, ele foi lá, pegou esse alimento e colocou dentro da panela e fez o caldo. Aí ficou aquele caldo bonito, né? Distribuiu nos pratos e só de ver, não dava para perceber que tinha veneno. O cheiro estava gostoso, a aparência e tal. Eles só descobriram que tinha veneno quando eles provaram. E aí eles começaram a passar mal e pararam de comer. E é isso que você deve fazer. Se o alimento está te fazendo mal, para de comer, para na hora. Não queira trazer alimento do mundo para dentro da tua casa, para dentro da tua igreja. São ensinamentos errôneos, são textos isolados que vão acabar te matando espiritualmente, vão acabar afastando você de Deus. Cuidado, muito cuidado com o que você põe na sua mesa. Nem tudo que você põe na sua mesa você pode comer. Uma vez eu comi amora com veneno, eu passei muito mal. Eu fazia caminhadas e eu sempre parava numa praça para comer amora, umas amora grande, gostosa, docinha. E aí eu fiz assim. Só que a prefeitura estava limpando a praça e acho que eles passaram veneno na amora e não colocaram nenhuma advertência. 3 minutos depois que eu comi a amora, começou a me dar dor no estômago. E aí eu fui para casa, ainda bem que meu marido estava lá e já me levou para o pronto-socorro e eu fui vomitando. Meu Deus do céu, eu achava que eu ia morrer mesmo. Eu falei para o meu marido, acho que não vai ter jeito não, eu vou morrer mesmo. Porque uma dor na barriga que eu não aguentava e a minha garganta parecia que estava pegando fogo e eu não parava de vomitar. Só parei quando eles me deram uma injeção doída pra caramba, eu acho que é Decadron. E aí cortou o vômito na hora. E é assim também, a gente às vezes vai comendo qualquer coisa assim, porque eu tô acostumada, porque eu sempre fiz isso, não sei o que, uma hora ele vai te matar. Cuidado, o pecado, ele mata. A palavra de Deus dá vida. Não vai consumindo qualquer livro que você achar por aí, qualquer ensinamento na internet. Não vai seguindo qualquer página aí de um cara que se diz guru, de um cara que se diz estudioso da palavra. Cuidado, cuidado. Se ouviu alguma coisa, abre lá a Bíblia. Onde que está na Bíblia? Vamos ver, mostra aí para mim onde que está na Bíblia que eu vou ler e o Espírito Santo vai me revelar a verdade. A palavra de Deus é maravilhosa, mas ela tem que ser lida com a ajuda do Espírito Santo, porque se ela for usada pelo diabo, ela mata mesmo e não tem volta. Por isso que tem muitos fracos e doentes por aí, por isso que tem muita gente afastada da igreja, porque está morta espiritualmente, está que nem os ossos lá no vale de ossos secos, tem um monte de osso lá, mas não tem vida. Tem gente que está no corpo, está vivo, mas por dentro a alma está morta, porque foi envenenada. Aí você vai pregar a palavra de Deus verdadeira, ela não acredita, porque primeiro você tem que orar para que o Espírito Santo possa limpar o coração dela, a mente dela, de todas essas doutrinas malignas. E aí, quando eles viram que não podiam comer, porque estava envenenada a comida, o que eles fizeram? Eles chamaram o homem de Deus. Tá certo. Você percebeu
que você está envenenado, que sua alma está envenenada, você chame o homem de Deus, você chame uma pessoa que você sabe que estuda a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que você pode confiar nela. Chame ela para orar por você, para te ensinar a palavra de Deus. E aí Eliseu logo veio em socorro e falou: trazei, pois, farinha, e deitou a farinha na panela e mandou tirar para o povo. Então já não havia mais veneno na panela. A panela é o mundo. O mundo está cheio de podridão. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não tem nada no mundo que possa te fazer bem. Muita gente, às vezes, a criancinha está dançando, rebolando, descendo até o chão, tal, e músicas assim que ensinam até posições sexuais, simulam relações sexuais, e a criança está lá dançando lá, e os pais: ai, que bonitinho, olha, minha criança já sabe dançar, não sei o que. Cuidado, cuidado. Faça a criança ouvir vídeos evangélicos, vídeos com musiquinhas que falam da palavra de Deus, o patati patatá mesmo. Nossa, é uma maravilha. Tem um vídeo também que acho que chama, acho que é 1, 2, 3, turminha do 1, 2, 3, um negócio assim que eu também sempre colocava para os meus netinhos. E eles gostavam dessas musiquinhas, tal, aprendiam a cantar, tudo. Tem tanta coisa boa que fala de Deus para você dar para os seus filhos, para você ouvir, para você fazer. Não precisa ir buscar alimento lá no mundo. Dentro da igreja, dentro da Bíblia, já tem o alimento que você precisa para a sua saúde, para você viver. Alimente, coma da palavra de Deus, coma à vontade, porque a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é alimento do céu, a palavra de Deus vai te fortalecer, vai te dar saúde, vai te dar coragem para você lutar contra o inimigo. A palavra de Deus vai te dar salvação, vai te dar a vida eterna. Procure conhecer Jesus e aceite o alimento que Ele te oferecer. A gente sempre fala, né, para as crianças assim, não aceite as coisas que estranho te der. Se algum estranho vier te oferecendo bala, doce, não pegue, porque você não conhece ele. E a gente às vezes pega alimento do mundo sem conhecer a pessoa. Vai pegando, vai consumindo, tá, hora que vê tá morto. Não faça isso, muito cuidado com isso. Escolha muito bem os alimentos que você e a sua família comem. Aqui, ó, na Bíblia está a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro alimento que você precisa. Você não precisa de mais nada, somente da palavra de Deus. Coma a palavra de Deus à vontade e tenha vida, e vida em abundância. Que Deus te abençoe.